Aurélio de Almeida dos Santos. O tema dele é Mudança Artificial de Sexo, uma análise jurídica. Boa noite para todo mundo. Acho que muitos não me conhecem, eu sou, na verdade, o sexto termo que eu vou representar hoje aqui para vocês. E antes de começar o trabalho, eu queria fazer um parênteses. Eu fiz esse trabalho quando eu estava no segundo termo, no primeiro ano da faculdade ainda, agora eu já tenho um certo tempo. E na época, eu confesso que eu achei esse trabalho incrível quando eu terminei. Achei muito bom, achava até que seria uma das melhores obras científicas que eu poderia produzir. E quando eu soube do colóquio, eu realmente fui procurar a melhor obra que eu tinha escrito. E quando eu li, eu não gostei muito, já faz uns tempos. E eu acho que eu fui um pouco leviano na maneira como eu escrevi as coisas que escrevi. Não o que eu escrevi, mas na maneira como eu escrevi, eu poderia ter sido mais criterioso, mais científico. Mas as opiniões continuam as mesmas. Só uma maneira que eu escrevi deveria ter sido diferente. E quando eu digo para vocês que estão no começo, façam com mais perspicácia. E só para começar, vou tecer breves palavras sobre o que é a cirurgia para mudança sexual. Ou mudança sexual, adequação sexual, qualquer outro nome que o politicamente correto tenha dito que é o certo agora. A cirurgia consiste basicamente quando um homem e uma mulher, eu vou usar sempre o exemplo do transexual homem para mulher, que é mais fácil de entender, que a gente tem mais contato, aparece mais na mídia, a gente pode entender melhor. Ele tem um transtorno e ele acredita piamente que ele não, na verdade, não é uma mulher, não é um homem. Ele se olha no espelho, ele vê anatomicamente homem, mas ele acredita que não é. Então ele quer submeter uma cirurgia para extirpar o pênis e só a parte externa do pênis e os testículos. Aquela parte de dentro vai ser conservada e para fazer a neovagina, que eles chamam. E a parte da glândula, um pedaço da pele, que é onde um homem tem sensibilidade para ter prazer, vai ser conservada e colocada dentro desse novo canal. É basicamente isso a cirurgia. E vou fazer agora um breve passeio pelo TID que eu fiz no segundo semestre, no segundo termo, desculpa. Eu comecei com um trabalho científico sobre uma diferenciação de alguns termos que, para o senso comum, parecem iguais, mas o cientista deveria se ater a diferenciá-los. Eu busquei a diferenciação dos termos homossexual, travesti e transexual. E podem parecer a mesma coisa, mas se a gente for analisar a etimologia da palavra, não vai ser tão igual. Eu busquei a definição no dicionário primeirano da língua portuguesa. Um bom dicionário, você pode encontrar na internet ou na versão escrita também. Homossexual, ele define o que ou que sente atração sexual por pessoas do mesmo sexo. O travesti, por sua vez, o mesmo dicionário, ele define como o disfarce sobre o traje de outro sexo. Transsexual, ele tem uma definição um pouco vazia. É que ou que revela transexualismo. Como fica muito vazio, eu busquei a definição da transexualismo. Ele diz que o transexualismo é o sentimento que alguém tem de pertencer a outro sexo, cujas características físicas deseja possuir ou já possui através de meios médicos cirúrgicos. Então, o homossexual ele não precisa se vestir como outra pessoa, não precisa se submeter à cirurgia, ele simplesmente tem atração por pessoas do mesmo sexo. Já o travesti, ele pode simplesmente se travestir como uma pessoa do sexo oposto dele, mas não sentir atração pelo sexo oposto. Não é bem a regra, mas a definição etimológica é essa. O transexual, por sua vez, nessa definição do dicionário, ele nasce como uma pessoa, por exemplo, do sexo masculino, mas acredita ser do sexo feminino. Então ele vai buscar meios cirúrgicos para ficar parecido com esse sexo. E superando essa parte da definição, eu busquei um histórico sobre o transexualismo, para saber mais ou menos quando começou, como, quem começou, e realmente não tem muita documentação sobre o tema. Eu destaquei, no meu trabalho, eu encontrei 3 ou 4 casos mais interessantes, mas aqui eu destaquei 2 que trazem mais ou menos o começo do evento da transexualidade. Um caso bem interessante é o de Nero, imperador romano, que sua esposa estava grávida, ele agrediu ela tão brutamente que acabou matando ela. Depois ele ficou tão arrependido que buscou algum escravo que se parecesse com a sua falecida esposa. E, para a infelicidade dos escravos pobres, encontrou nele essa semelhança. E pegou o coitado dos pobres e levou para os melhores cirurgiões dele, pedindo para que ele transformasse em uma mulher. E foi isso que eles fizeram. Daí em diante, o coitado dos pobres passou a viver como mulher junto com Nero. E tem também o caso do Papa João VIII, que acredita-se que na verdade não era um Papa, era uma papisa, de nome Joana,
que teria passado a vida inteira se passando por homem, mas na verdade ela já teria até engravidado, mas veio a morrer. E quando morreu, descobriu que era uma mulher. Tem um livro, que é o livro A Papisa, de Peter Stanford, que trazem mais ou menos uns 500 documentos que tem que provar que o Papa, na verdade, era uma papisa. Agora, passando para a análise mais jurídica, depois desse breve histórico, onde eu vejo que encontra uma restrição maior para a própria cirurgia, para o ato cirúrgico, é o artigo 13 do nosso Código Civil. Eu vou ler para que vocês possam entender. O artigo 13 do Código Civil, no parágrafo único, diz o seguinte: salvo por exigência médica, é defesa o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição da integridade física ou contrariar os bons costumes. O parágrafo único reza que o ato previsto nesse artigo será admitido para fins de transplante na forma estabelecida em lei. Então, fazendo uma análise mais minuciosa, ele diz que é defeso é proibido. O ato de disposição do próprio corpo, ele está dizendo que é proibido você retirar uma parte do seu corpo quando importar diminuição ou contrariar os bons costumes. Para mim, isso aqui já basta para proibir a cirurgia. Só que, como eu não posso bater o martelo nessa questão, há interpretações contrárias, principalmente com o começo do artigo, que ele diz que salvo por exigência médica, que é justificativa usada para que se faça cirurgia. E como o transexual sofre um transtorno psíquico de achar que pertence ao outro sexo, e causa sofrimento a ele, então dizem que a cura para isso é realmente a intervenção cirúrgica. Então eles usam o começo do artigo, que diz salvo por exigência médica, para justificar o ato cirúrgico. Então a exigência médica aqui seria o médico dizendo que para aquela pessoa ficar curada, para ela melhorar, precisaria da cirurgia. Só que eu acho que é uma interpretação no mínimo mentirosa. Ela tem premissas que vai ser verdadeira, mas a conclusão dela vai ser falsa. Porque se você analisar o parágrafo único, ele diz que o ato previsto nesse artigo, o ato de disposição do próprio corpo, será admitido para fins de transplante na forma estabelecida em lei. Em nenhum momento o artigo 13 do nosso Código Civil, ele diz em qualquer cirurgia, ele só se atém ao transplante, a fins de transplante. E tentando entender isso, eu fui buscar na doutrina o que eles estavam pensando sobre esse artigo. É quase unânime que eles aceitam que o artigo permite a cirurgia. A argumentação é quase igual, é sempre a mesma, então eu trouxe só um trecho do que Nery Júnior e Nery dizem a esse respeito. Poderia trazer mais, mas a argumentação é sempre a mesma, muda uma coisa e outra só. Eles dizem que se um indivíduo decide viver com características ou comportamento do sexo oposto, a única coisa que nos resta fazer é aceitar e respeitar tal decisão. A argumentação deles é a mesma, mas para mim é equivocada quanto ao artigo. E eu acho que eles deveriam até tomar mais cuidado com o que escrevem. Passando adiante, não sendo suficiente só essa interpretação, eu acho que o que mais impede que a cirurgia seja feita, eu concordo, é o termo que está no artigo, bons costumes. Ele diz que é defesa o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição da integridade física ou contrariar os bons costumes. Só que o que são bons costumes? Buscar essa definição também. Encontrei uma definição muito interessante no livro da Roxana Cardoso Brasileiro Borges. Ela diz que os bons costumes é o conjunto de princípios que, em determinado tempo e lugar, constituem as diretrizes de comportamento social no quadro das exigências mínimas da moralidade média. Ela continua dizendo que se a imoralidade ou torpeza está na causa, o negócio contraria os bons costumes, que é considerado imoral. E essa última definição que eu acho mais interessante. Se a imoralidade estiver no conteúdo, a vontade das partes será irrelevante para impedir que seja considerado imoral. E para a nossa sociedade brasileira, se está fazendo uma análise mais histórica de como ela foi formada, os princípios, os costumes dela, tenho certeza que esse tipo de cirurgia vai contrariar os bons costumes. E por essa definição, ele diz que a vontade das partes será irrelevante. Eu concordo com ela. Claro que a definição de bons costumes pode variar com o tempo e o lugar, mas se o costume é bom, ele vai durar por muito tempo, como nós temos costumes de tempo de Cristo e até antes dele que duram até hoje. Bom, como eu disse a vocês, eu acho que esse artigo seria suficiente para proibir a cirurgia. Mas como ela é realizada, se fosse proibido no Brasil, realizariam na Tailândia ou qualquer outro lugar,
e viriam para o Brasil. Vindo para cá, trariam algumas consequências jurídicas, porque, como você já deve ter aprendido, onde está a sociedade, está o direito. Se causa algum problema da sociedade, o direito vai tentar resolver. E eu fui buscar nas jurisprudências como nossos julgadores estão tentando resolver esses problemas, que é principalmente o nome e o status sexual. O transexual ele tenta mudar o nome dele e a definição de estar escrito sexo, ele tenta mudar de masculino para feminino ou de feminino para masculino. E o que eu analisei na jurisprudência é que nas instâncias de primeiro grau geralmente nega-se provimento, a mudança de nome e de status sexual, mas na segunda eles acabam dando provimento. E na primeira instância, quando eles dão provimento, geralmente tem uma questão muito legal, que é dizer que irá mudar, mas terá que estar constado que há averbação à margem do termo, que aquele nome foi mudado, ou então o status. O argumento que eles usam para justificar essa alteração é que cada vez que o transexual tem que se apresentar em algum lugar, ele vai ter uma aparência de mulher, uma quase aparência de mulher, só que quando ele apresentar os documentos ele vai ter um transtorno por dar um nome de homem e ele deveria usar o nome social dele. E esse é um dos argumentos. E outro é que a taxa de testosterona do transexual é igual da mulher. Então não teria por que ele ter o status sexual de homem se a taxa de testosterona dele é igual a de uma mulher. Ele seria comparado. Ele tem a aparência de mulher, age como uma mulher, acredita que é uma mulher e tem uma taxa de testosterona igual. E por isso eles querem a mudança de sexo para masculino, de masculino para feminino, ou se for um transexual mulher para homem, de feminino para masculino. E algumas decisões, para mim, são grotescas, como autorizar a mudança de status sexual, porque na legislação não há nada para se contar, para se justificar essa modificação. Ela é bem rígida, ao dizer que não pode se modificar, depois eu mostrarei o porquê. Mas tem algumas decisões que eles autorizam a mudança, mas com a seguinte menção: contém a averbação à margem do termo. Essa foi mais ou menos a minha pesquisa, e chegando nas considerações finais, eu posso dizer assim, acho que na terminologia, foi como eu comecei, na terminologia, o único que se difere mesmo é o travesti. Ele não precisa realmente necessariamente ter relações com pessoas do mesmo sexo. Já o transexual, ele também é um homossexual. Porque o transexual, mesmo que ele faça cirurgia para mudar a aparência, coloque silicone de determinadas partes do corpo, mude o nome, mude o status sexual, ele vai continuar sendo um homem. Ele pode ter a taxa de hormônio comparado com a de uma mulher, ter a aparência, ter feito a cirurgia para extirpar o pênis e fazer uma nova vagina, mas a taxa de cromossomos, se a gente for analisar, o DNA, a estrutura daquela pessoa não consegue mudar. Ele nasceu homem, ele vai viver como homem, vai morrer como homem. E se nós analisarmos os cromossomos de um transexual, por exemplo, homem para mulher, ele vai ser sempre XY. Ele nunca vai conseguir ser XX. Ele vai ser sempre XY. Então, é uma argumentação, ao meu ver, um pouco mentirosa, porque só a aparência dele vai ser de uma mulher. Ele vai ser homem pro resto da vida dele. Isso ele não vai conseguir mudar. E o artigo 13, como eu disse a vocês, realmente veda a cirurgia, no meu entender, mas como a cirurgia é cara, custa muito caro, você lutar com ideias contra o poder econômico realmente não dá certo. O poder econômico acaba prevalecendo, mesmo que não seja o certo. E as jurisprudências, como eu disse a vocês, na primeira instância geralmente negam o provimento a mudança de nome e status sexual, e na segunda instância eles acabam cedendo. E a mudança de nome eu vejo que é um dos principais problemas, porque quando a pessoa nasce, ela vai nascer homem ou mulher. Se nasce homem ou mulher. Então o pai e a mãe registram essa pessoa com o nome de homem ou mulher. O registro público ele deve servir como um instrumento de verdade indubitável. Ele deve ter uma verdade que não deveria ser contestada. Mas com a mudança de nome e prenome ao bel prazer da pessoa, só porque ela realmente quer, ao meu ver, o instrumento ele não vai servir mais como um instrumento de verdade indubitável, como deveria servir nos registros públicos. E vai causar uma certa insegurança. E por
Porque o nome ele identifica quem a pessoa traz. O nome é marco. Eu dizendo meu nome a vocês já sabem quem eu sou, vocês já identificam o meu gênero. Agora, se eu chegasse aqui e dissesse que meu nome é Bianca e Rafaela, provavelmente vocês ficariam confusos. A gente não teria uma segurança ao se relacionar, tanto na segurança social como na segurança jurídica. E a alteração do sexo, como eu disse a vocês, ela não encontra, a alteração do status sexual não encontra respaldo em nenhuma legislação brasileira. O artigo 1604, ele diz o seguinte, que ninguém pode vindicar o estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando erro ou falsidade do registro. Nesse caso, eu não acredito que haja erro ou falsidade do registro, e quando ele foi lavrado, quando ele foi feito, ele correspondia à verdade, e deve continuar correspondendo. E outro preceito, como eu fiz ressalva que foi muito antigo esse trabalho, de cerca de 2 anos, o trabalho colocava que você alterando o nome do transexual e o status sexual dele, você vai violar o preceito constitucional que impede o casamento de pessoas do mesmo sexo. Porque na Constituição é vedado totalmente a possibilidade de 2 pessoas se casarem. E com a mudança de nome, de status, a pessoa poderia apresentar uma verdade, que seria exatamente a verdade formal, e dizer que ele é mulher. No RG dele, por exemplo, ele está lá nome de mulher e sexo feminino. Eles poderiam se casar, mas na verdade, como disse o senhor, vocês estariam casando um homem com outro homem, porque na estrutura daquele ser, no DNA dele, ele vai continuar sendo homem. Desculpa, eu posso só ler só para terminar mais um minutinho. Só um trecho do relator Almeida Melo, que eu achei muito interessante, eu não poderia terminar sem ler para vocês, até transcrever, é pequeno. O relator Almeida Melo disse que o sexo integra os direitos da personalidade e não existe previsão para sua alteração. A identidade sexual deve ser reconhecida pelo homem e pela mulher, por dizer respeito à afetividade, à capacitação de amar e de procriar, à aptidão de criar vínculos de comunhão com os outros. A diferença e a complementação física, morais e espirituais estão orientadas para a organização do casamento e da família. A diferença sexual é básica na educação da prole. Embora homem e mulher estejam em perfeita igualdade, como pessoas humanas, são também iguais em seu ser homem e seu ser mulher. A harmonia social depende da maneira como os sexos convivem, a complementação, a necessidade e o apoio mútuo. A gente quer, dada a avançada hora, temos bastante exposição ainda hoje, a gente quer abrir apenas 2 perguntas, tá? Apenas 2. Pode ser. Tá, porque inclusive nós estudamos esse assunto no bimestre passado e eu fiquei com uma dúvida que eu não tive chance de sanar ainda nem com o professor Rubens, nem com o professor Rogério. A respeito desse assunto, me parece que há aí uma colisão entre direitos constitucionais, direitos, vamos dizer assim, da personalidade. Eu gostaria de saber assim, se pode ser aplicado para resolver, solucionar esse problema, o princípio da concordância tática ou da harmonização. Princípio constitucional da concordância prática ou da harmonização. Então, assim, onde há colisão, né, entre direitos constitucionais, então vai se buscar uma redução proporcional de cada princípio de forma que não haja assim, o sacrifício de nenhum deles, né, de uma em relação ao outro. Na verdade, eu entendo que seria uma pseudo-colisão. Pseudo-colisão não, uma colisão mesmo, porque eles dizem que um direito não vai se sobrepor ao outro, mas sempre um direito acaba se sobrepondo ao outro. Nesse caso, como eu estudo aqui, não há mudança de nome, não, porque já julgar, já entender que eles podem mudar o nome. Mas quanto ao estado sexual, não há respaldo na legislação para mudar. Então vejo que deve prevalecer nesse caso dele, não a vontade daquela pessoa. Então, mas poderia ser aplicado esse princípio para solucionar esse problema. Ok? O Denilson, né, também levantou esse lugar. É meio parecido, né? Mas em situação da cirurgia de mudança de sexo e da mudança de nome, para você concorda com isso? Por quê? Com o quê? A mudança de sexo, né, por cirurgia e a mudança do nome. Eu não concordo nem com um nem com a outra.
Porque a mudança de sexo eu acho que seria uma medida muito radical. Nunca se tentou, pelo menos não tem relato, de se tentar um tratamento psicológico para aquela pessoa aceitar como ela é. Porque ela vai no espelho, ela vê um corpo de homem, ela vê órgãos sexuais de homem, ela tem características de homem e acredita que é uma mulher. Eu acho que seria muito mais fácil você tentar corrigir essa pessoa mentalmente, tratamento psicológico, do que você interferir fazer um ato cirúrgico. Mas como eu disse, a cirurgia é cara, então não dá muito bem. Mas só uma observação. Desde 1950, transexualismo não é considerado mais uma doença pela OMS. Homossexualismo. Transsexualismo não é considerado mais uma doença. Até 1950 foi tratado como uma doença. Desde 1950 já não é mais. Mas sabe aquela classificação CID? Dizendo que você vai no médico, vai pegar uma pessoa e bota CID e tal. Antigamente, até 1950, existia uma CID específica para tratar do transexualismo. Hoje não existe mais. Mas acho que nem homossexualismo, né? Também não mais. No melhor nível, eu desconheço isso. Eu hoje mesmo fui pesquisar. Você vê outra coisa interessante. Eu trabalho no interior, mas há uns 2 anos já que se tornou gratuito, o SUS fornece a cirurgia de readequação sexual. Gente, vejam só, a gente não. Eu estou feliz. Eu operei, estou feliz. Eu ia falar, mas eu também operei. Me assustei. Que assustado.